Olá, Deus te abençoe. Meu nome é Flor Boldo e me sinto muito feliz por poder compartilhar esta palavra de Deus com vocês. Parabéns por se juntarem a nós. Hoje vamos falar sobre o triunfo de um campeão e é a sessão número 1. Vamos analisar 5 aspectos por 5 pontos para nos sentirmos realmente campeões e para podermos desfrutar do triunfo de trabalhar também no Ministério da Criança. Quero convidá-los a irem comigo à Palavra de Deus e olhar para 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 a 13. É aí que vamos estar discutindo. Você pode ir se estiver em casa para um café ou um refrigerante. Se você estiver em um churrasco, tenha a sua caneta pronta para poder escrever. Lembre-se, nós estamos usando este manual de celebração do professor e esta é a sessão número 1 e esperamos que Deus fale ao seu coração. A primeira coisa que podemos ler em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz: Jeová disse a Samuel: até quando chorarás por Saul, quando eu o tiver rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu chifre de óleo, e vem. Eu vos enviarei Isai de Belém, porque tenho providenciado um rei dentre os seus filhos. Na primeira linha você pode escrever a palavra rejeição, porque Deus rejeitou o rei, mas ele ainda era um rei. Muitas vezes nós sentimos rejeição como professores ou como líderes do ministério infantil. Talvez às vezes, é triste mencioná-lo, mas do nosso líder ou pastor sénior, ou muitas vezes dos próprios professores. Mas isso não significa que você tenha deixado de ter o chamado de Deus para compartilhar e trabalhar no ministério infantil. Rejeição é uma forma que nós sentimos. Às vezes estamos pensando que estamos fazendo o nosso melhor. O que aconteceu com Saul e porque Deus o menciona lá falando diretamente ao profeta Samuel, é que se você se lembra, Saul fez algo inapropriado, que Deus tinha dado outra ordem e ele não a cumpriu. Muitas vezes nós queremos ser sábios em nossa própria opinião e não seguir os princípios ou as bases que Deus colocou em sua palavra. Ou talvez às vezes esqueçamos que recebemos nosso chamado de Deus e para manter o triunfo de um campeão devemos nos lembrar de quem nos chamou. Eu sei que isto pode parecer um pouco forte para você, mas mais do que qualquer outra coisa, você não foi chamado por uma denominação ou por uma pessoa. Sim, alguém lhe ofereceu a posição ou lugar para trabalhar como professor no Ministério das Crianças. Mas o chamado veio de Deus, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te escolheu para que você pudesse realizar o Ministério das Crianças. E mesmo que as pessoas possam rejeitá-lo, lembre-se, você ainda é o professor, o líder que Deus tem chamado. O ponto número 2 é encontrado no verso seguinte e quero que escreva, lá na linha, a palavra grande medo. Diz no ponto 2, também teríamos muito medo se soubéssemos o que Deus estava a fazer. Imagina que Deus te envia uma carta, como a que eu tenho aqui. Você abre a carta e começa a ler todos os planos que Deus tem para você, e como Deus vai te usar, e também os erros que você vai cometer e como Deus vai te ajudar no meio desses erros, e você começa a ler essa carta. Você ficaria muito assustado e diria: eu vou ser capaz de realizar isso, realmente Deus. Você acha que eu sou a pessoa que você precisa para este trabalho? A palavra de Deus diz, no próximo versículo, e como é que eu vou? Samuel respondeu: se Saul descobre, ele mata-me. Leva uma novilha, disse o Senhor, e diz-lhes que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Isai para o sacrifício, e então eu explicarei a você o que você deve fazer. Porque você ungirá para o meu serviço a quem eu disser. Samuel fez como o Senhor lhe ordenou, mas quando chegou a Belém, os antigos da aldeia saudaram-no com grande temor. Vens em paz? Perguntaram-lhe eles. Claro que vim. Vim para oferecer ao Senhor um sacrifício. Purificai-vos e vinde comigo para tomar parte nele. Muitas vezes, quando entra um novo líder, há muito medo. Quando há uma mudança por causa de um professor, por causa de alguma situação, há muito medo. Quando alguém se mexe, também há muito medo. O que nos vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu sei que muitos professores, durante o período da pandemia, desistiram.
Desistiram porque já não se sentiam suficientemente qualificados para continuar a ensinar crianças. A tecnologia estava sendo muito exigente para compartilhar a palavra de Deus com nossas crianças. E às vezes entrava um novo líder que tinha conhecimento nesta área e eles se sentiam pressionados e muitos desistiram. Eles disseram, não podemos fazer isso, e eles desistiram lá, porque deixaram de confiar que Deus é quem nos ajuda e nos fortalece. Eu sei que a tecnologia é assustadora. Sei que a tecnologia e os novos avanços talvez te façam dizer, não tenho assim tanta capacidade. Mas Deus, confie em Deus, Ele vai ajudá-lo com o pouco ou muito que você sabe para continuar compartilhando a palavra de Deus. Teríamos muito medo de saber. Imagine se Deus me tivesse enviado essa carta e me dissesse, Flor, você vai viajar para a Índia, vai compartilhar a palavra de Deus, vai dar cursos, vai dar workshops. Em muitos lugares, as pessoas vão te conhecer. Eu teria dito, não, tu estás a falar de outra pessoa, não de mim. Mas a verdade é que pela graça de Deus fomos chamados e hoje confiamos no que a sua palavra diz, portanto, oferecemos este louvor a Deus, o nosso serviço a Ele. Eu nunca pensei que estaria neste lugar. Estou neste lugar compartilhando com você hoje, professor, porque foi Deus quem me escolheu. E sim, houve medo, deixando minha família, me mudando para outro lugar e mudando meu estilo de vida. Claro, sim, houve medo, mas posso dizer que vi o propósito de Deus sendo cumprido na minha vida. Ponto número 3, você está pronto. Na linha escrevi ele não sabia. Samuel, o profeta de Deus, não sabia como escolher com base no coração. E no versículo 16, quero dizer 5, desculpa, diz, então Samuel purificou Isaí e os seus filhos, e convidou-os para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel notou Eliabe e pensou sem dúvida que ele é o ungido do Senhor. Muitas vezes isso acontece conosco como líderes. Às vezes pensamos, e a verdade, é bom, aparece um rapaz ou rapariga que estudou profissionalmente, que se formou especialmente na área da pedagogia ou da educação, e pensamos, este é o professor certo. É ele que precisa estar no grupo de adolescentes porque tem estratégias didáticas. Porque tem conhecimento em múltiplas inteligências e porque pode desenvolver um currículo muito bem e pode desenvolver todos os sentidos e às vezes, como líderes, esquecemos ou não sabemos como escolher com base no coração. Pode ser uma pessoa muito qualificada, mas talvez a pessoa que não estudou seja a pessoa que Deus realmente quer colocar nesse grupo de adolescentes. Você sabe porquê? Porque a graça e o conhecimento vêm de Deus, é importante ter as ferramentas e é importante treinar a nós mesmos. Isso é o que estamos fazendo, mas a chamada vem de Deus. Às vezes não sabemos como escolher, e isso também acontece. Acontece com o líder. Às vezes o pastor diz, sim, ele acabou de ter 5 mestrados, ele já tem 2 doutoramentos. Muitas vezes concentramos-nos no conhecimento secular, sem procurar o que o número 4 diz. Deus não olha para as aparências, mas para o coração. Quando o profeta viu Eliabe, ele disse, este deve ser o ungido do Senhor. Alto, forte, certamente bonito. Certamente, um homem que impressionou. E sabe, Deus não olha para as aparências, mas para o coração. Escreve-o aí. Mas o Senhor disse a Samuel, não te impressiones com a sua aparência nem com a sua estatura, porque eu o rejeito. As pessoas olham para as aparências, mas eu olho para o coração. Sabes? Eu tinha 14 anos quando fui convidado pela primeira vez para trabalhar numa aula de catequese. Havia muitas pessoas com mais experiência do que eu. Pessoas que já se estavam a preparar profissionalmente. Mas, esta irmã, chamada Socorro, que já está com o Senhor, já está lá se divertindo. Ela me convidou para trabalhar, porque, mesmo sendo eu jovem, muito jovem, não vou dizer quantos anos eu tinha, e não tinha experiência, ela viu o meu coração. Os meus olhos brilhavam quando eu via outra irmã contar as histórias bíblicas e ela também não era uma profissional, não tinha estudado.
O nome dela era Anita Mary. Fiquei fascinada porque podia sentir que Deus estava usando sua vida para compartilhar conosco a palavra de Deus com aquelas estratégias que eram surpreendentes naquele momento. E quando fui convidada, e ela era a líder do Ministério Infantil e aprovou meu trabalho, foi para celebrar o triunfo de uma campeã. Eu me senti super triunfante. Cheguei nervosa. Claro, estava apenas ensinando o texto bíblico. Foi com isso que eu comecei, mas senti como Deus estava enchendo meu coração, como o que eu estava fazendo também é incutir no coração das crianças. Eu sei que hoje existem muitas estratégias, mas é importante não esquecer que se Deus não olha para as aparências, mas para os corações, então é aí que precisamos nos concentrar. Como diz a palavra do Senhor, um dos aspectos é focalizar a semeadura da palavra de Deus na vida das crianças e que ela dê frutos que permanecem. Isso é importante. E o que acontece? Você tem um menino do campo lá, certo? Um fazendeiro lá que talvez não cheirasse tão bem, não tinha posto o seu perfume de marca. Estava lá, talvez tocando harpa, sei lá, cuidando das ovelhas. E diz, no verso, naquela linha que quero que escreva a palavra agricultor, diz, Isaías apresentou-lhe 7 dos seus filhos. Mas Samuel disse-lhe, o Senhor não escolheu nenhum deles. Que pena, estes são todos seus filhos. Oh, bem, ainda há o mais novo. Isaías respondeu, mas ele está a cuidar do rebanho. Vai procurá-lo. Samuel insistiu, não podemos continuar até que ele chegue. Isaías mandou chamá-lo e eles trouxeram-no para o lugar. Ele era um homem bonito, moreno e bem parecido. O Senhor disse a Samuel, ele é o tal. Levanta-te e unge-o. Samuel pegou na sua buzina cheia de óleo e limpou o jovem na presença dos seus irmãos. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Davi, e desde aquele dia ele estava com ele. Então Samuel voltou para Ramá. Você pode não ter o título de psicopedagogo ou de licenciado em educação ou qualquer outra coisa. Mas você tem o título de ser um filho de Deus, e ser escolhido e chamado para ministrar as vidas das crianças que Deus colocou em suas mãos. E aquele fazendeiro que estava ali, aquele pastor que estava ali no campo, foi chamado para ser ungido como rei. E embora tivesse um novo cargo, não deixou de ser aquele pastor que ele era, continuou a ser aquele fazendeiro. Nossa essência é importante para cuidar disso, para cuidar dessa relação que temos com Deus. Se hoje Deus te chama para ocupar um lugar com tudo o que está por vir, tomai-o em nome de Jesus, não o rejeiteis, tornai-vos campeões. Mas você sabe? Lembra-te quem é que te chamou. Lembra-te de onde vens e por que estás aqui, porque queres continuar a ensinar a palavra de Deus às crianças. Porque você tem que se concentrar no coração. Porque esta geração precisa saber que Jesus é real, que Ele não é um mito, Ele não é uma história, Ele se torna real em nossas vidas. Quando estamos passando por circunstâncias difíceis, e você pode dizer à criança, você sabe, Deus está com você. Quando muitas dessas crianças perderam, durante a pandemia, seus pais, e ficaram órfãos, e você pode dizer a elas, acredita que Deus vai cuidar de ti, Ele vai proteger-te, e hoje eles estão talvez sob os cuidados de algumas pessoas num lugar, à espera que outras as adoptem, ou que as amem. Sei que eles estão passando por situações muito complicadas que não nos fazem sentir que estamos conseguindo. Mas creia-me, professor, creia-me, líder que está me ouvindo. Pastor do Ministério das Crianças, o que você está fazendo hoje está impactando a vida dessas crianças, está deixando a palavra de Deus em seus corações, crendo que Ele é real, e eu quero convidá-lo a não esquecer que Deus está com você, este chamado, que você pode celebrar. O triunfo de um campeão, você é um campeão. Primeiro, por ter aceitado a chamada. Gostarias de rezar comigo? Se você se sentiu desanimado, que não vale a pena continuar, que tudo o que está acontecendo. Eles mudaram o seu pastor, o líder do Ministério Infantil, eles querem movê-lo. Ore, vamos falar com Deus, vamos colocar isso em alguns minutos. Você vai orar comigo? Pai, que estás no céu.
Nesta hora eu vos apresento todos os professores, líderes do Ministério Infantil, pastores, voluntários. Todos os que vão ouvir e estão ouvindo esta mensagem, que sejam encorajados, se tiverem vontade de desistir e parar de trabalhar no Ministério das Crianças. Que eles se lembrem, Senhor, destas palavras, que apesar da rejeição, que apesar do fato de que talvez eles não se sintam suficientemente capazes, Senhor, você está com eles. Você os chamou e os está capacitando a se concentrarem no coração, porque é isso que você está procurando. Você não olha para as aparências, você não olha para os nossos títulos, você não olha para a nossa realização profissional, você olha para o nosso relacionamento com você. A nossa proximidade ajuda-os, fortalece-os, abençoa-os. Senhor, nesta hora, traga esse encorajamento aos seus corações para poder continuar no Ministério das Crianças, trabalhando, Senhor, e focalizando na vida e no coração das crianças. Obrigado por cada um dos professores que estão conosco, neste momento, nós vos louvamos e adoramos. Amém. Uau, adorei partilhar contigo a palavra de Deus. Fiquem, porque ainda há muito mais para aprender e receber nesta celebração dos professores. Até mais!